Boa noite, meus irmãos em Cristo, graça e paz. Meus irmãos, hoje eu quero trazer aqui um assunto que é muito pesado na vida de um cristão, mas também importante para a nossa vida cristã, para a nossa santificação, vamos dizer assim, mais ainda importante, mas que infelizmente se passa muito desapercebido. E eu quero trazer aqui esse assunto com a leitura de uma passagem bíblica lá em 1 Coríntios, capítulo 10, dos versos de 1 a 13, para a gente introduzir como introdução ao assunto. Diz assim a palavra do Senhor: exemplos da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Meus irmãos, o próprio texto aqui no versículo 13 já traz o nome, já a palavra que vem como tema da nossa mensagem hoje. Isso, tentação. E aqui a mensagem é vencendo a tentação. Há a possibilidade de nós vencermos a tentação? A primeira resposta que eu dou aqui é que sim, né? E aqui, só para nos inteirarmos do que estava acontecendo aqui nesse momento, o apóstolo Paulo está chamando a atenção para os cristãos lá na cidade de Corinto, né? Foi uma igreja, a igreja que mais Paulo teve problemas, né? Então, segundo aqui o texto, a antiga peregrinação de 40 anos de Israel, do Egito a Canaã, assim nós vemos lá em Êxodo, capítulos 13, 14, 16, 17, é uma ilustração sensata do mau uso da liberdade e dos perigos do excesso de confiança. Os israelitas usaram da maneira errada a liberdade que haviam acabado de obter. Caíram na idolatria, na imoralidade e na rebeldia, desse modo desqualificando-se para receber a graça do Senhor. Meus irmãos, aqui nós vemos um problema onde aquele povo de Israel, aquele povo ali no deserto, né, tinha saído da escravidão do Egito, sendo acompanhado pelo próprio Deus, né, todos aqueles milagres que aconteceram ali, mas esse povo ele foi capaz de pecar em algo tão simples, né, que foi o excesso de confiança, como aqui foi dito na introdução. E esse excesso de confiança acontece muito com os cristãos, né? Muitos cristãos se acham confiantes demais, porque dizem, eu fui salvo, então eu posso tudo, né? Eu não tenho mais com que temer, né? Mas isso não é um problema sério, a gente não pode levar para esse lado. E aqui nós percebemos que o excesso de confiança daquele povo lá levou à idolatria, à imoralidade, à rebeldia e à murmuração, como assim diz a palavra de Deus, né? E aqui deixa bem claro lá no versículo 5 que Deus não se agradou da maioria deles, né? Então, a primeira
coisa que a gente tem que entender aqui é que o excesso de confiança pode levar a um problema maior, que é a tentação. É o cair em tentação. E isso desagrada a Deus com certeza. E daí vem aqui a primeira pergunta, né? Ou melhor, vamos definir primeiro o que é tentação, né? Então, tentação é um estímulo ou indução a um ato que parece atraente, ainda que seja inapropriado ou contradiga alguma norma ou convenção social, sendo consequentemente proibido. Então é um estímulo, né? Esse estímulo parte de nós a um ato que parece atraente, né? É algo que nos atrai, ainda que seja inapropriado ou que nos constranja, né? Ou contradiga a norma de uma sociedade, né? Sendo consequentemente proibido. Então isso é tentação, né? E em cima dessa definição, nós trazemos algumas perguntas. Agora você pode estar se perguntando, por que, pastor? Por que lidar com a tentação? Porque a tentação normalmente ela é algo que nos atinge, principalmente quando estamos em dificuldade, principalmente quando estamos na situação, nas circunstâncias adversas, como nós estamos, né? E muitas vezes nos falta a confiança no Senhor, e a gente quer resolver a situação de imediato e acaba pecando no excesso de confiança, né? Achando que a gente resolve tudo por si só, né? Trazendo tudo para o nosso eu, querendo agradar o nosso eu, né? E, no caso, acabamos enveredando na tentação. Então vem a primeira pergunta, né? O cristão pode ser tentado? Sim, pode. Só lembrar lá do Pai Nosso, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, né? Então, o próprio Pai Nosso, né, a oração do Senhor, já diz tudo, né? Sim, o cristão pode cair em tentação. E lá em Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, sim, nós cristãos podemos, sim, ser tentados. Segunda pergunta: tentação e provação. Qual a diferença entre tentação e provação? Bom, a provação é uma circunstância própria da vida, nas quais devemos ficar firmes e mostrar nossa fidelidade ao Senhor. Essa ocasião purifica nossa comunhão com Deus, pois revela se nosso amor por Ele é interesseiro ou se Ele permanece nas dificuldades. Então veja que a provação é totalmente diferente da tentação. A provação primeiro, é uma circunstância própria da vida, né? E segundo, é que ela nos mostra como está a nossa comunhão para com Deus, né? E se realmente o nosso amor ali por Deus é ou não de interesse próprio. Aí vem uma terceira pergunta: quando a provação pode ser tomada como tentação, né? Quando é que a provação pode ser tomada como tentação? Aí vem a resposta: quando nessas dificuldades da vida vacilamos e não conseguimos permanecer no caminho da fidelidade. Então, quando uma provação vem e nós não conseguimos permanecer firmes ao Senhor, aí a provação passa a ser já uma tentação. Bom, e foi isso que aconteceu com o povo israelita, né? Aquele povo estava lá sendo provado no deserto e eles vacilaram, né? Como nós podemos assim dizer, né? Naquelas dificuldades que eles estavam passando, eles não conseguiram permanecer no caminho da fidelidade ao Senhor. E aí caíram em tentação. Quarta pergunta: a tentação vem de Deus? Não. O Satanás é quem tenta, né? Olha o que diz lá em Tiago, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Aí olha os versículos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado,
gera a morte. Então aqui deixa bem claro que Deus não tenta, tá? Ele prova, mas ele não tenta, né? E vem aí em seguida a quinta pergunta. A tentação tem sempre a origem no demônio? Não. Nossa carne e o mundo podem ter origem. A palavra de Deus deixa bem claro que nós lutamos contra o mundanismo, contra Satanás e contra o nosso eu do coração, que é a cobiça, né, que está no nosso coração. Então, a tentação, ela não tem sempre a origem em Satanás, no demônio, né? Mas no nosso coração mesmo. E o próprio mundanismo, né? Satanás, ele com certeza, claro que ele vai usar de meios, de artifícios para poder se aproveitar desses momentos de fraquejo de nossa parte, né? Então, deixar bem claro que a nossa luta constante do cristão é uma batalha espiritual, né? E essa batalha, diz que a maior luta é contra o nosso eu, que é a cobiça do nosso coração, tá? Porque a gente quer fazer os nossos prazeres, né? E aí é que está o problema. Bom, aí vem uma sexta pergunta. Como vencer a tentação, então? Né? Então, como é que nós podemos vencer a tentação? Um cristão pode vencer a tentação? Sim, pode sim, ok? Ao ponto de evitar que você caia em tentação. Então, o primeiro ponto é aproximando-se de Jesus, tá? Olha o que diz lá em Hebreus. Hebreus 4,16 diz: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, uma primeira forma de nós vencermos a tentação é nos achegarmos a Jesus, né? Ele é o trono da graça, né? Segunda forma é estudando a Bíblia. Olha o que diz lá no Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, cada vez que nós estudamos a palavra de Deus, nós procuramos guardar no coração para que nós não pequemos contra o Senhor. Ou seja, para que nós não caiamos em tentação. Terceira forma, vestindo-se com a armadura espiritual. Lá em Efésios, vamos ler aqui o que fala lá em Efésios. Vamos abrir aqui a palavra de Deus lá em Efésios, para nós vermos aqui. É muito importante essa passagem bíblica. Efésios, capítulo 6, de 10 a 18, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido, tudo permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, né? Embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos dos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha aí, né? Então, vestindo a armadura do Senhor, né? No caso, a gente procura vestir a armadura do Senhor para poder estarmos totalmente fortalecidos, amparados, né? No caso, temos a palavra de Deus, que é a nossa arma, né? A nossa arma de fé e prática, né? É a palavra de Deus que nós expulsamos os Satanás de perto de nós, assim diz a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos faz nos achegarmos ao Senhor, né? E confiarmos somente nele, somente no Senhor. Aí vem uma outra forma de você vencer a tentação. Orando e jejuando, né? Lá em Marcos 9, 29 diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhes, essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Momento que os discípulos perguntaram por que eles não conseguiram expulsar aqueles demônios, né? Uma caixa de demônios que tinha num cidadão. E Jesus respondeu que ali somente se fosse com oração e jejum. Então,
é uma forma de nós também vencermos a tentação. Estarmos sempre orando e jejuando, né? E um outro ponto é fugindo da impureza. 1 Coríntios 6,18 diz: fugir da impureza, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, né? Então, fugir da impureza. E aqui ele vai finalizar, Paulo vai finalizar esse versículo dizendo que aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, né? E ele prossegue dizendo no versículo 19 que o nosso corpo é espírito, é santuário do Espírito Santo, né? Então, quando ele fala aqui fugir da impureza, da imoralidade sexual, né? Estão os prazeres da carne, né? Nós temos que fugir. A sexualidade hoje muito acirrada, ela está dentro da igreja. Eu fico triste em saber que tem muitas pessoas jovens que vão à igreja mais para buscar namoro, né? Mais para procurar formar par com alguém. E isso é horrível, isso aí. Isso aí é um passo para a tentação, para cair em tentação, né? E outra forma de nós também vencermos a tentação é cultivando bons pensamentos, né? Filipenses capítulo 4:8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Aí ele continua dizendo: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, procuremos sempre cultivar bons pensamentos, né? Quando de repente vier aquela distração e começar a pensar em algo que não é para pensar, que pode te desviar do caminho, busca logo bons pensamentos. Começa a pensar nas maravilhas do Senhor, o que o Senhor já fez na tua vida, né? Quais as coisas boas que Deus fez acontecer para ti. E finalmente, evitando as más companhias, né? Olha o que diz lá no Salmo, né? Salmo 1, versículos 2 e 3. De 1 a 3, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, evitando as más companhias, né? Então, meus irmãos, aqui estão as respostas, né? Como vencer a tentação? Aproximando-se de Jesus, estudando a Bíblia, vestindo-se com a armadura espiritual, orando e jejuando, fugindo da impureza, cultivando bons pensamentos, evitando as más companhias. Aí aqui eu cito, voltando lá para o nosso texto, 1 Coríntios, capítulo 10, ele finaliza dizendo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ou seja, quando você entrar em tentação, clame pelo Senhor, clame pela ajuda do Senhor e pelo poder do Espírito Santo. Assim a vitória é certa. Então, meus irmãos, vamos fugir da tentação, tá? Não é feio. Nós temos que fugir sim disso, dessa palavra, né? Desse ato, dessa vontade pelas coisas proibidas, que só faz nos afastar do Senhor, né? E perdemos a graça, as bênçãos do Senhor. Que Deus possa te abençoar, que Deus te fortaleça e que Deus evite e que Deus te proteja, né? Eu digo, te proteja do cair em tentação. Mas para isso, você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte, né? Procure vencer a tentação, utilizando-se de tudo isso que nós conversamos aqui. Não seja como aquele povo rebelde lá no deserto, que a maioria foi dizimada. E lá somente José e Caleb adentraram na terra prometida, na terra de Canaã, né? Então não deixe-se perder-se pela tentação, né? Procure sempre ter em mente que a sua luta é contra você mesmo, o seu coração, contra o mundanismo e contra Satanás. E se Deus permite que nós entremos em tentação, mas ele diz aqui
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E assim nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima.